Olá. Para quem está na linha de frente das compras públicas, a Lei 14.133, a nova lei de licitações, né? Ela chegou com muita promessa, mas também com aquela pulga atrás da orelha. Como é que a gente aplica isso tudo, tantos artigos, regras novas, no dia a dia para, de fato, conseguir uma contratação melhor? É um desafio, né? Tanto para quem compra quanto para quem vende para o governo. Sem dúvida. E é justamente nesse ponto, na prática mesmo, que a gente vai focar hoje. A ideia é explorar como a nova lei de licitações e contratos, a NLC, funciona na real, sabe? Especialmente naquelas fases que são a alma do negócio, o planejamento e a execução. Tem uma mudança de filosofia grande em relação ao 8666. É verdade. A lei antiga e algumas análises, tipo, tem um artigo interessante do TCE de São Paulo sobre isso, ela era muito focada nos ritos, né? Procedimentos bem amarrados para tentar evitar problema. Quase uma reação a escândalos do passado. Exato. Já a NLC, ela vem com um discurso diferente de modernização, de buscar mais eficiência, resultado concreto e, claro, abraçando o digital. A preferência pelos meios eletrônicos é muito clara. Para guiar essa nossa conversa, a gente está olhando para várias fontes, né? Princípios do TCU sobre boas práticas, que mesmo em decisões mais antigas, ainda valem muito. Com certeza, os princípios são perenes. E também análises mais focadas na NLC, como os materiais do professor Herbert Almeida e essa visão dos órgãos de controle que você mencionou. E o nosso objetivo aqui é tentar clarear o caminho, mostrar como esses conceitos da nova lei podem virar ações práticas no dia a dia, ajudar a visualizar os desafios e, claro, as oportunidades que ela traz. Ok, então vamos começar a destrinchar isso. Parece que a grande virada de chave da NLLC é o peso que ela dá para o planejamento. Antes, o foco era muito na licitação em si, né? No procedimento. Agora, a fase preparatória, aquela antes do edital, ganhou uma importância, assim, enorme. Como funciona esse planejamento turbinado na prática? Olha, ele se materializa em alguns instrumentos que precisam ser levados muito a sério. Não dá para ser só para cumprir tabela, sabe? O principal deles, eu diria, é o estudo técnico preliminar, o ETP. Ah, o famoso ETP. Esse mesmo. Ele exige uma investigação real da necessidade. Por que a gente precisa disso? Quais soluções o mercado oferece? E aqui tem um ponto-chave: analisar custos que vão além da compra. Pensar em manutenção, operação, até o descarte. Ciclo de vida completo do objeto. Exato. Tem que justificar a escolha da solução de forma bem robusta. E, fundamental, a análise de riscos já começa aqui no ETP. Não é algo para depois. Certo. Vamos tentar simular, então? Digamos que um órgão público precise de um novo sistema, sei lá, de gestão de processos. O ETP seria um momento de ver: compra uma licença pronta, desenvolve em casa, contrata alguém para fazer sob medida. Exatamente. O ETP forçaria essa análise comparativa. Qual opção tem o melhor custo-benefício pensando em tudo? Quais os riscos de cada caminho? Atraso na entrega, por exemplo. Ou dificuldade de integrar com o que já existe. Isso, dependência de um fornecedor, segurança dos dados. Tudo isso tem que ser pesado, documentado no ETP. Não é só escolher, é justificar com base em análise. E essa análise de riscos que você falou que começa no ETP, ela não morre ali, imagino. Ela vira algo mais formal, né? Correto. Ela evolui e pode, ou melhor, deve culminar na matriz de riscos. Em alguns contratos, como os de contratação integrada ou semi-integrada, ela é até obrigatória. Contratação integrada, aquela que a empresa faz o projeto e a obra. Isso. Mas a lógica da matriz vale sempre. O que é fascinante aqui, o que muda o jogo, é que a lei incentiva ou até obriga a pensar nos problemas antes de acontecerem. Antecipar mesmo. A matriz não só lista os riscos, tipo o que pode dar errado, mas define quem será responsável se aquilo acontecer. É a administração, é o contratado. Ah, entendi. Tenta colocar no papel quem assume qual bronca. Exatamente. A ideia é diminuir as brigas futuras sobre reequilíbrio, sobre quem paga a conta quando algo dá errado, traz mais segurança jurídica para os dois lados. Faz muito sentido.
Evita muita dor de cabeça e processo depois. Bom, com a necessidade definida, riscos mapeados, o próximo passo é descrever o que se quer contratar, no termo de referência ou no projeto básico. O que a NLC exige de diferente aí? A exigência central, que o TCU já batia muito na tecla e a lei reforça, é clareza e precisão. O TR ou o PB tem que descrever o objeto de forma completa, suficiente para que todo mundo entenda o que se espera e consiga calcular seus custos. Para não ter dúvida na hora de fazer a proposta. Isso, e também para permitir que a administração defina como vai medir e fiscalizar a entrega depois. Especificações claras, critérios de medição objetivos, prazos, tudo bem definido. Pensando em algo comum, tipo comprar computadores, notebooks. O TR não pode só pedir notebook, né? Tem que ser mais específico, mas sem direcionar para a marca X ou Y, certo? Como fica esse equilíbrio? Exato. A regra é definir padrões de desempenho e qualidade de forma objetiva. Em vez de pedir a marca X, o TR deve dizer processador com desempenho mínimo Y, tela com resolução Z, bateria que dure pelo menos W horas, garantia de tantos anos. O foco é na função que você precisa. Entendi. Descrever o resultado esperado. Isso, indicar marca só em último caso, com uma justificativa técnica muito forte. A regra é buscar a maior competição possível. Restringir sem motivo é um erro clássico que sempre deu problema com os órgãos de controle. E depois de definir o quê, vem o quanto custa. Como a NDLC trata o orçamento estimado, o preço de referência. Essa parte é sempre sensível. Sim, é crucial. A lei exige que o orçamento seja compatível com os preços de mercado. E para chegar nesse valor, a administração tem que usar uma combinação de parâmetros. Tipo, Consultar preços em contratações parecidas de outros órgãos, e aí o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, ajuda muito. o PNCP centraliza isso? A ideia é essa. E também fazer pesquisa direta com fornecedores, usar tabelas de referência oficiais, se existirem. Enfim, buscar várias fontes para ter um preço realista. Um orçamento bem feito é a primeira defesa contra sobrepreço e superfaturamento. Sobrepreço, que é comprar mais caro que o mercado, e superfaturamento, que é pagar a mais durante o contrato. Exatamente. A lei define bem esses conceitos. E tem um ponto que sempre gera debate. Esse orçamento estimado, ele vai para o edital, fica público ou pode ser secreto? Olha, a regra geral da NLLC é a publicidade. O valor estimado deve constar no edital. Ponto. Mas tem exceção. Tem. A lei permite que o orçamento seja sigiloso, mas precisa ter uma justificativa formal no processo explicando por quê. Essa é uma decisão estratégica importante. Por quê? Qual a vantagem do sigilo? O sigilo pode, teoricamente, evitar que as empresas usem o orçamento da administração como um piso, sabe? Pode estimular propostas mais competitivas, mais baixas. Por outro lado, pode gerar um pouco de insegurança nos licitantes, que não sabem qual é a referência da administração. Tem que pesar os prós e contras em cada caso. Interessante essa flexibilidade. Bom, com espalhejamento bem feito, ETP robusto, riscos na mesa, objeto bem descrito no TRP, orçamento fundamentado, aí sim a gente parte para a licitação em si. E a NLLC trouxe novas formas de licitar. As modalidades mudaram, né? Mudaram, sim. Agora são 5. Pregão, concorrência, concurso, leilão e a novidade, o diálogo competitivo. E a lei é taxativa. São só essas. Não pode inventar outra nem misturar. Adeus convite, adeus tomada de preço. Exatamente. Essas deixaram de existir. E é bom lembrar que essas modalidades são diferentes dos procedimentos auxiliares, tipo credenciamento, sistema de registro de preços. Esses são ferramentas que podem ser usados junto com as modalidades. E dessas 5, quais a gente vê mais no dia a dia? O pregão continua sendo o rei das compras comuns? Com certeza. O pregão é obrigatório para bens e serviços comuns, aqueles que o mercado já oferece de forma padronizada, que dá para descrever objetivamente no edital. O critério aqui é direto: menor preço ou maior desconto.
É a busca pela eficiência naquilo que é mais simples. E a concorrência? Ela ficou mais parruda, absorveu o papel de outras que sumiram. Exatamente, a concorrência ficou mais abrangente. Serve para contratar bens e serviços especiais, aqueles que não são comuns, que exigem uma análise mais complexa, sabe? E também para obras e serviços de engenharia, comuns ou especiais. E qual a grande diferença dela para o pregão, além do tipo de objeto? A flexibilidade nos critérios de julgamento. Na concorrência, você pode usar menor preço, maior desconto, mas também melhor técnica ou conteúdo artístico, a combinação de técnica e preço ou até o maior retorno econômico. Só não pode usar maior lance, que é exclusivo do leilão. Essa escolha do critério de julgamento parece bem estratégica. Depende totalmente do que você está contratando. Menor preço é para quando o fator decisivo é só o custo mesmo. Agora, técnica e preço tenta equilibrar qualidade e custo. É ideal para serviços intelectuais, consultorias, projetos, onde a qualidade técnica pesa muito. A lei até limita o peso da técnica a 70% para não deixar o preço de lado. E o maior retorno econômico? Esse é interessante para contratos de eficiência, por exemplo. Contratar uma empresa para reduzir o consumo de energia de um prédio. O critério pode ser a proposta que gera a maior economia futura para a administração. Entendi. Se fosse contratar uma agência de publicidade, talvez melhor técnica ou conteúdo artístico? Poderia ser. Ou técnica e preço, dependendo do foco. Já se fosse leiloar um imóvel público, aí sim, maior lance. Cada caso é um caso. E a disputa em si? A hora dos lances das propostas? Como funciona na ANLC? Basicamente, temos dois modos de disputa. O aberto, que é o leilão reverso, que a gente já conhece, com lances públicos, um cobrindo o outro. O famoso quem dá menos. Isso. E o modo fechado, onde as propostas ficam em sigilo até um certo momento. E dá para combinar os dois também. Mas tem alguma regra para escolher? Tem sim. Não pode usar só o modo fechado para disputa de menor preço ou maior desconto. E o modo aberto, sozinho ou combinado, é proibido se o critério for técnica e preço. Por que essa proibição para técnica e preço? A ideia é que no técnica e preço, a avaliação da proposta técnica é complexa e subjetiva. Fazer lances abertos de preço depois disso poderia distorcer o resultado, levar lances muito baixos que comprometem a qualidade técnica que foi avaliada antes. Faz sentido. E a escolha entre aberto e fechado? Como impacta a competição? Impacta bastante. O modo aberto tende a puxar os preços para baixo, né? A disputa lance a lance esquenta. Mas às vezes pode levar a propostas inexequíveis, muito baixas para serem cumpridas. Aquele preço que não paga nem o custo. Exato. Já o modo fechado mantém mais suspense, as empresas tendem a colocar seu melhor preço logo de cara, mas talvez não cheguem tão baixo quanto chegariam numa disputa aberta. A administração tem que pensar no tipo de mercado, no objeto, para decidir qual modo é melhor. Entendi. Superada a disputa, vem a habilitação. Checar os documentos da empresa que ganhou. Mudou muito essa fase. Ficou mais fácil? A promessa é que fique mais ágil, principalmente com o PNCP, o Portal Nacional. A habilitação ainda exige comprovar a parte jurídica, fiscal, trabalhista, a qualificação técnica e a saúde financeira da empresa. Mas a aposta é que muito disso possa ser verificado online direto no cadastro unificado do PNCP. Menos papelada, então. A ideia é essa. E o princípio fundamental que a lei e o TCU reforçam é: peça só os documentos estritamente necessários para aquele contrato específico. Nada de inventar exigência, pedir certificação ISO se não for essencial para o objeto, sabe? Evitar restrições desnecessárias à competição. Isso. E os prazos para as empresas prepararem as propostas. Devem variar, né? Variam bastante, sim. Depende da complexidade. A lei define prazos mínimos entre a divulgação do edital e a data da sessão. Para um pregão de bens comuns, pode ser só 8 dias úteis. Bem rápido. Sim. Já para uma concorrência de obra mais complexa, pode ir para 25 dias úteis. E se for uma contratação integrada, aquela que a empresa faz projeto e obra, o prazo sobe para 60 dias úteis. A ideia é dar tempo suficiente para uma boa preparação para ter propostas de mais qualidade. Beleza.
Vencida a licitação, contrato assinado, ele é a lei entre as partes, mas a execução é onde o bicho pega, né? Como a NLC ajuda a gerenciar essa fase? A gestão do contrato é super importante. A lei traz ferramentas e responsabilidades mais claras. Um ponto relevante são as garantias contratuais. Diferente daquela garantia para participar da licitação. Exato. Essa é para garantir que o contratado vai cumprir o contrato mesmo. Pode ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. O valor padrão é até 5% do contrato. Só 5%? Em regra, sim, mas pode chegar a 10% se tiver uma justificativa técnica. E em obras e serviços de engenharia de grande vulto, pode ir até 30% se for usado um seguro-garantia com uma cláusula especial, a chamada cláusula de retomada. Cláusula de retomada. O que é isso? É uma cláusula que permite que a própria seguradora assuma a obra ou contrate outra empresa para terminar, caso o contratado original falhe gravemente. É uma proteção a mais para a administração em projetos grandes e complexos. Entendi. E quem fica de olho se o contratado está entregando direitinho? O fiscal do contrato. Exatamente. A fiscalização é um dever da administração e a lei dá um peso grande a isso. É obrigatório nomear um ou mais fiscais, de preferência servidores efetivos e com conhecimento na área. Não pode ser qualquer um? Não deveria. E esse fiscal não é só para constar. Ele tem que registrar formalmente tudo de importante que acontece na execução. Atrasos, problemas de qualidade, mudanças, tudo tem que ir para o processo. É um trabalho essencial. Mas, claro, a fiscalização não tira a responsabilidade do contratado, né? Claro. Além de fiscalizar, a administração tem aqueles poderes especiais durante o contrato, as prerrogativas. Quais são as principais? Sim, são poderes para garantir o interesse público, incluem poder modificar o contrato unilateralmente dentro dos limites da lei, rescindir o contrato se houver motivo grave, aplicar sanções e, claro, fiscalizar. Opa, modificar unilateralmente, essa parte sempre causa um frisson. Quais são os limites? A administração pode mudar o que quiser? Não de forma alguma. As alterações unilaterais, seja para aumentar ou diminuir quantidade quantitativas, ou para ajustar especificações qualitativas, têm limites percentuais bem rígidos. Que limites são esses? Geralmente, o limite é 25% do valor inicial atualizado do contrato. Para reformas de edifícios ou equipamentos, o acréscimo pode chegar a 50%. E um detalhe importante, esse cálculo é sempre sobre o valor inicial atualizado, não sobre valores que já foram alterados antes. E mais importante ainda, a alteração não pode descaracterizar totalmente o objeto que foi licitado lá atrás. Você não pode licitar a construção de uma ponte e depois alterar para construir um túnel, entende? Seria outra licitação. Exato. Isso violaria a competição original. A lei e o TCU tentam coibir o jogo de planilha, aquela prática de manipular quantidades para faturar mais em itens que foram cotados com preços fora da realidade na licitação. Entendi. Então, se numa obra faltou cimento e o custo adicional fica dentro dos 25%, a construtora tem que aceitar. Em regra, sim. Se for uma alteração quantitativa, dentro do limite legal, devidamente justificada, o contratado é obrigado a aceitar. O mesmo vale para alterações qualitativas, desde que respeitados os limites e a essência do contrato. Mas e se o problema não for uma mudança de escopo decidida pela administração, mas algo externo, imprevisível, que joga os custos lá para cima? Sei lá, uma pandemia ou uma guerra que afeta o preço do aço. Aí entra o tal do reequilíbrio. Exatamente. O reequilíbrio econômico-financeiro serve para isso, para lidar com eventos extraordinários, imprevisíveis ou até previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que quebram a equação financeira original do contrato. Fatos imprevisíveis, força maior. Isso. Ou o fato do príncipe, que é uma ação do próprio governo, mas não daquele órgão contratante, que onera o contrato. Ou mudanças bruscas na legislação tributária. Tudo isso pode justificar o reequilíbrio. Mas tem um porém importante. Qual? A matriz de riscos que a gente falou lá no começo.
no planejamento, lembra? Lembro, a que define quem assume qual risco. Pois é, se o risco que causou o desequilíbrio já estava alocado ao contratado lá na matriz, em regra, ele não vai ter direito ao reequilíbrio. A ideia é que ele já precificou aquele risco na proposta dele. Ah, então a matriz amarra isso também. Interessante. Amarra, salvo algumas exceções que a própria lei prevê. E a tal da repactuação? É a mesma coisa que reequilíbrio? Não, são coisas diferentes. A repactuação é bem específica. É para contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, tipo limpeza, vigilância. Aqueles contratos longos, com muita gente alocada. Isso. A repactuação serve para ajustar os preços por causa de variações de custos normais e previstas nesse tipo de serviço, principalmente os dissídios coletivos da categoria de trabalhadores. É um reajuste ligado ao custo da mão de obra que acontece periodicamente. O reequilíbrio é para eventos extraordinários e imprevisíveis. Entendi a diferença. Contrato andando, fiscalizado, talvez alterado, e na hora de pagar, tem alguma novidade importante? A regra de ouro do pagamento continua sendo a ordem cronológica. A administração tem que pagar as faturas na ordem em que elas se tornam devidas, salvo algumas exceções muito bem justificadas. Para evitar favorecimentos. Exato. E antes de pagar, tem que ter a liquidação da despesa, ou seja, a confirmação de que o serviço foi feito ou o bem foi entregue direitinho. E um ponto que o TCU sempre fiscaliza: verificar a regularidade fiscal do contratado a cada pagamento. E isso continua valendo. E se, apesar de tudo, a coisa desandar de vez? Quando é preciso acabar com o contrato ou aplicar uma penalidade mais séria? A lei detalha as causas que podem levar à extinção do contrato: descumprimento grave pelo contratado, paralisação da obra sem motivo, razões de interesse público ou até um acordo entre as partes. O direito à defesa do contratado é sempre garantido, claro. E as sanções? O que pode acontecer com a empresa? As sanções vão desde uma advertência, passando por multa, até medidas mais pesadas. Tem o impedimento de licitar e contratar com aquele órgão específico por até 3 anos. E a mais grave de todas, a declaração de idoneidade. Idoneidade. Essa é pesada. Muito. Ela proíbe a empresa de licitar ou contratar com qualquer órgão público no país, de qualquer esfera, por um período que pode variar de 3 a 6 anos. É uma sanção aplicada só por autoridades de alto escalão, como ministros ou secretários estaduais e municipais. No fim das contas, uma boa gestão e uma fiscalização atenta são as melhores formas de evitar ter que chegar nesse ponto, né? Ufa, quanta coisa. Então, tentando resumir a ópera, a NLC força um planejamento muito mais sério, mais antecipado, com o ETP e análise de riscos brilhando ali na frente. Ela busca processos de licitação mais eficientes, mais digitais, com modalidades e critérios que se encaixem melhor em cada situação. E exige uma gestão do contrato muito mais presente, com fiscalização ativa, regras mais claras para mexer no contrato, para pagar e para lidar com problemas. É mais ou menos isso. Em essência, sim. A lei dá as ferramentas, os procedimentos, o como fazer. Para o gestor público, isso significa mais responsabilidade no planejamento, sem dúvida, mas também mais instrumentos para buscar um resultado melhor para a administração. E para o fornecedor? Para o fornecedor, a expectativa é de mais clareza nas regras do jogo, mais segurança jurídica, e para a sociedade como um todo, a promessa, claro, é de um uso mais eficiente, mais transparente do dinheiro público. Mas, como a gente sabe, lei no papel é uma coisa, a prática no dia a dia é outra, né? Exato. E aqui acho que fica a reflexão final, né? A Lei 14.133 é um avanço normativo importante, não há dúvida, mas a verdadeira transformação, aquela mudança de cultura que realmente incorpora o espírito da lei, o planejamento estratégico de verdade, a gestão de riscos como ferramenta de gestão mesmo, o foco em entregar valor para a sociedade, isso depende de ir além da simples conformidade, do fiz porque a lei manda. Então, a provocação que fica no ar é: como é que a gente faz para que esse espírito da NLC, essa busca por eficiência, por resultado, saia do papel
e vire a prática padrão na administração pública brasileira? Como superar a cultura do mero cumprimento formal de ritos? Essa é a pergunta de milhões, né? É o desafio que vai dizer se a ANLC vai ser só mais uma lei no emaranhado de normas ou se vai ser de fato um marco na modernização das nossas contratações públicas. Uma reflexão fundamental para a gente fechar essa nossa conversa de hoje.